Boa noite, pessoal. Eu sou Ivani, faço parte da Pastoral Familiar da Paróquia Bom Jesus do Arraial. Estamos aqui hoje para mais uma live na Semana Nacional da Família, cujo tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Nossa Pastoral Familiar organizou uma programação. E aí o pessoal está entrando. Então, a nossa programação está sendo todos os dias, 18 horas, a reza do terço e às 20 horas as lives, certo? Vamos entrando, vamos aguardando, vamos aguardando. Boa noite, Márcia. Boa noite. Tudo Bem, bom? querida. Tudo Então, bem? está tudo bem, Márcia. Então, Ótimo. eu vou te apresentar um pouco e você completa, certo, Márcia? Tá bom. Márcia Calado, uma grande psicóloga clínica e Isso, terapeuta familiar. Eu não isso quero falar mesmo. muito, vou deixar para você se apresentar. Mas tem duas questões que eu gostaria que você colocasse na sua apresentação. Certo, deixa eu Primeiro, anotar. Deixa eu anotar. como é isso de participar da Arquidiocese de Olinda e Recife, na pastoral familiar? Sim. E como é essa questão de ser escritora? Eu já Ah, temos esse livro Perdas e Viuvez, onde você isso. participa, é Uhum. coautora do pessoal. Na sua Isso. apresentação, seria interessante você falar um pouco desse amor que você tem pela Arquidiocese de Olinda e Recife e também Certo, pelo esse jeito de escrever. certo. Ok. Você Se apresentar, Márcia. apresente. Se apresente agora Bem-vinda. você. Se apresente você Eu sou agora um Ivani. pouquinho. Eu sou Hã? Ivani. Eu sou Pronto, Ivani. Sou, certo. participo da pastoral familiar da paróquia Bom Jesus de Arraial, certo? E hoje estou aqui Certo. dentro, participando dessa programação dentro da Semana Nacional da Família. Então, nossa Ótimo, pastoral organizou essa programação e hoje eu estou aqui com você. ótimo. Bem-vinda. Muito bem. Eu sou Márcia Calado, né? Você já me disse meu nome. Primeiro dizer para você responder logo a questão que você está me pedindo, né? Como é esse amor pela arquidiocese, né? Esse amor é muito antigo, né? Desde que eu comecei a trabalhar na vida de pastoral, eu comecei a estar na arquidiocese, né? Fiz ECC, trabalhei na equipe de ECC, né? Trabalhei, fui também com a juventude e Colégio terminei no Damas, doutorado. Trabalhei no Colégio das Damas com muito orgulho. Amo aquela escola, amo de paixão todos que fazem parte daquela escola, né? Então, o meu amor pela arquidiocese começou há muitos anos. E daí sim. eu não estou mais, né, a nível do regional, a nível da arquidiocese em si, eu não faço mais parte da efetiva da comissão. Eu hoje sou paroquiana da Madalena, né? Eu trabalho na pastoral da escuta antes da pandemia, que é uma pastoral que a gente tem aqui na, na Madalena, e faço parte da pastoral familiar, junto com meu esposo, na pastoral familiar. A gente é engajado no grupo de casos especiais, né? Ótimo. Eu Bom gosto saber. muito de casos especiais. E o livro foi eu entrei junto com mais 8
pessoas, né? E essas pessoas também eram de muito sofrimento, de muitas perdas, né? Éramos todos, são 8 viúvos e uma pessoa que foi separada, né? Entrou no divórcio. E aí a gente viu que tanta gente que sofria, né? Sem ter uma palavra, sem ter um livro da igreja, né? Do grupo que faz a pastoral. E aí a gente foi se encontrando e chorando muito e vendo o que era possível a gente fazer também por aqueles que sofrem. E isso calhou justamente com a aprovação da irmã Ivonete, que era a cooperadora, era a pessoa responsável pelas Paulinas, aqui em Recife, e ela disse, façam o livro, que a gente escreva o livro, que aí a gente vai mandar ser feito, organizado e botar na praça. E isso se deu assim. Hoje nós somos pessoas a nível Brasil, a gente tem muita gente, a gente tem Minas Gerais, São Paulo, Natal, aqui, né, comigo e Vinícius, e a gente abriu um leque, né, para que outras pessoas também pudessem participar. Depois eu vou passar para você o link de pessoas que são interessadas. A gente vai fazer um projeto e as reuniões vão ser online, né? Com pessoas sempre com palestras, sempre com perguntas, sempre questionamentos. E esse grupo está sendo muito bem visto, né? A nível nacional. E tem uma pessoa que soube que está no Canadá e está com a gente também do Canadá, já colocando isso, a sua participação. Então, é algo que está me fazendo muito feliz, porque a gente está ajudando outras pessoas. E ajudar é bem dentro do que a gente vai falar, né, desse compromisso que a gente tem com a vida. E é esse compromisso que eu estou assim, muito atenta para estar sempre disponível nessas formações, nesses momentos, né, nessa live. E eu estou ficando mais famosa do que o Wesley Safadão, né? O Wesley Safadão tem uma live toda semana. E eu estou nesse ritmo também. Ele está cantando e eu estou falando. Né? É do momento, e a gente tem que aproveitar, né? Nós somos gratos porque você também nos atendeu, né? Porque hoje a finalidade desse encontro, dessa live, é fazer uma breve reflexão, né? Sobre a questão da valorização e o cuidado com a vida. Isso mesmo. Inclusive é o tema, né? O tema, de hoje tem muito a ver com o tema da campanha da fraternidade de 2020, deste ano, que nós trabalhamos muito, que é fraternidade e vida, dom e compromisso, né? Isso. Dom e compromisso. Então, nosso tema hoje está muito, muito relacionado, tudo interligado, né? Com o tema da campanha da fraternidade, com a Semana Nacional, que é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E a alegria de ter uma servidora do Senhor conosco. Faço questão de servir. Então, com você, Márcia, sobre o tema de hoje, que a gente tem família e compromisso com a vida. Okay. Eu tenho até um testemunho, um exemplo a dar, mas você vai falar. Muito bem. Eu agradeço muito a você, principalmente porque você me viu numa outra live e sugeriu, né? Olha, vamos ver se Márcia pode vir. A gente não se conhece, mas você me ouviu em uma live e eu disse, com certeza, pode contar comigo, né? E aí eu estou aqui para servir. Eu já vi que algumas pessoas entraram aí. Eu tenho aqui a sogra do meu filho, eu já vi aí, Juliana, que já entrou, que mora aí na Harmonia, né? E eu estou vendo algumas pessoas.
Se eu não falar o nome de todas elas, é porque fica mentira, né? Entrou o meu filho agora, ó, Que Gustavo. maravilha. Então, oi, A filho. família. Então, A né? família. É A família. o genro da outra que eu disse agora que entrou, né? A Juliana. Então, muito obrigada a vocês e vamos começar o nosso papo, né? Se alguém quiser entrar e fazer uma pergunta, aí você dá uma olhada. Oi, filho, né? Tá certo. Isso. Pode fazer. E se eu souber responder, muito bem. Se eu não souber, eu fico para dar a resposta depois. Tá bom? Está. Assim? Espírito Santo conosco hoje. Amém. Vamos rezar em nome do Pai, Do do Pai, Filho do e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude e faça com que quem está nos escutando consiga entender o que é que Deus quer falar para cada um de nós, né? Tanto para mim quanto para você e para você que está nos ouvindo, né? Veja bem, eu precisava começar a dizer que Deus tem um projeto. O projeto de Deus começou para a família quando ele coroou o homem e a mulher. Adão e Eva foram quem começou esse projeto de Deus, né? Ele sempre pensou. Vamos aguardar a internet. A gente está sem te ouvir. Márcia, tá me ouvindo? Sempre a gente tem esse probleminha com a internet. Vamos aguardar. Nós não estamos, estamos com problemas. Não estamos vendo Márcia. Não sei se é necessário convidá-la novamente. Caiu a internet. Vamos aguardá-la. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vamos entrar novamente? Vamos entrar novamente? Me ajuda aqui, quem pode. Algo aconteceu lá com Márcia. Márcia, vocês estão me vendo e me ouvindo. Não estão vendo e nem ouvindo a Márcia. É isso. Então, o que fazer? Aguardar? Aguardar ela voltar, não é isso, gente? Então, enquanto isso, eu quero repetir novamente que nós queremos acolher cada um de vocês de uma forma especial e carinhosa. Sintam-se como se Deus mesmo estivesse acolhendo cada um em particular. Pode compartilhar, nós estamos aguardando Márcia, não sei o que houve, aqui está tudo bem. Márcia fez uma live segunda-feira. Estamos também divulgando a nossa programação da pastoral familiar da Paróquia Bom Jesus do Arraial. E todos os dias nós estamos tendo, todos os dias nós estamos tendo a reza do terço e as lives. Alguém está dizendo aqui que eu solicite outra vez a Márcia.
E pessoal, solicitei a Márcia outra vez. E agora? Oi, Márcia! Entramos Isso de novo. acontece. Isso É, acontece. isso. Então, eu estava dizendo naquela hora que a criação do homem e da mulher, Deus iniciou a perfeição da família. Quando ele pensou, né, no homem e na mulher, ele estava pensando em uma situação que podia fazer o mundo feliz. E nessa situação, Deus abençoou este homem e esta mulher e disse assim: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Então, isso para nós, homem, mulher, casal, família, isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós trazemos conosco a responsabilidade fundamental da família, que é o quê? O serviço à vida. Se nós recebemos a vida, Caiu novamente, nessa hora, às 20 horas. Ok, Márcia? Tudo ok. a fecundidade, né, do amor conjugal não se restringe apenas à procriação. As pessoas encontram na procriação o momento único, o modo único para servir. E esse não é o único modelo, é um dos. Mas a procriação, ter filhos, não é somente este olhar que nós precisamos ter, né, para esse amor conjugal. Nós precisamos exatamente fazer com que os cônjuges sejam singular no mistério da vida. Então, quando a gente está apropriado pelo o amor de Deus, nós encontramos no outro um serviço à vida. Quando nós implantamos esse grupo, que é o grupo que está a nível nacional, né, escutando, trazendo essas pessoas para falar, isso é uma preocupação, é um compromisso com a vida. É um compromisso com a vida do outro que sofre. Então, nós precisamos ter um olhar muito atento para a gente não ficar bloqueado apenas no planejamento, na procriação dos filhos. Mas quando eles precisam encontrar no casal motivo para se preocupar, para entrar num processo de compromisso. E qual é hoje o nosso desafio enorme? É ir de encontro a um crescimento rápido demográfico e tecnológico. São as condições de trabalho, de habitação, de educação, de saúde, de segurança, que hoje a nossa população ela está sofrendo muito, né? Hoje mesmo eu conversava com alguém que dizia o quanto está sofrendo para manter todas essas necessidades que são básicas na vida de uma família. E a gente fica muitas vezes limitado a somente se preocupar com coisas que não são fatores essenciais. Então, Vani, os fatores essenciais de preocupação também com esses jovens casais, né? O jovem casal que hoje se casa, o que hoje promete uma vida a dois, é um compromisso. Essa vida que ele promete, ser feliz na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando por todos os dias de sua vida, até que a morte o separe. Isso é um compromisso com a vida. A gente não precisa restringir. É um compromisso que vai envolvendo duas pessoas. E dessas duas pessoas, elas vão passando, ampliando. E aí a gente chega no que a gente chama de
paternidade responsável. Hoje é uma linha que a igreja, que a pastoral familiar, ela precisa estar muito atenta a isto. Qual é a linha que hoje esses jovens estão utilizando para ter a sua vida para seus filhos com uma paternidade responsável? Hoje tem tanta gente falando contra isso, né? Mas a gente não vem falar hoje o contra. A gente veio falar das possibilidades que a gente tem para fazer a favor da vida. O compromisso que você, né? Que quem está nos escutando está sentindo que essa paternidade, esse compromisso, ele precisa ser assistido, precisa envolver-se com algumas dinâmicas de vida que a nossa comunidade, ela pode colaborar. Quando eu estou numa comunidade que está preocupada com as limitações das famílias, eu tenho que encontrar como é que eu posso ajudar, como é que eu estou apto para contribuir com essa paróquia, com esse grupo que está aí batalhando, que com certeza não é fácil, né? Não é algo que seja fácil de você desempenhar. Por isso que a gente se preocupou em formar aquele grupo de perdas e viuvez. Se cada paróquia tivesse em sua comunidade alguém para escutar, alguém para vivenciar uma dor, alguém para vivenciar uma vida que perdeu ou de um filho, ou de uma filha, ou de um pai, e o processo que a gente tem hoje de compromisso com a vida. Pois é, e nessa pandemia, quantos perderam, né? Quantos perderam? Quantos a gente perdeu nessa caminhada agora? Pois é, e a gente precisa começar a enxergar uma mudança, um desafio para quem quer usar esse compromisso pela vida. Quando a gente está... O que as mídias sociais elas nos colocam? Elas colocam um desconforto, um descompromisso. Você não precisa se preocupar com quem está ao teu lado. Você se preocupa em levantar os teus muros, em estar bem atenta para o que está acontecendo, comprar todos os álcools que estão nas prateleiras. A gente não passou a pensar no outro. Isso é um compromisso pela vida. Isso é você estar percebendo que as tradições culturais, aquilo que envolveu você, Tani, não pode ter não envolvido os seus filhos. A linguagem que você utiliza é outra. Os meus filhos, eles vivenciaram uma certa construção de valores. Os seus filhos, os nossos netos, eles já estão sendo construídos com outras dinâmicas, mas os mesmos valores precisam acontecer. E essas tradições culturais, elas estão sendo esquecidas. A pandemia, alguém está dizendo aqui, a pandemia revelou muitas coisas. Muitos pais nem conheciam seus filhos, né? Verdade. Não temos como entender que essas tradições culturais, elas precisam ser geradas de geração em geração. Eu não posso me esquivar de entender o que essa comunicação hoje quer revelar. Essas mídias sociais são interessantíssimas. Ajudou muito. Olha o que nós estamos fazendo. Mas quanto também destruiu o novo. Quando começou a pandemia, eu fui a primeira a dizer assim, eu não vou atender por telefone, não vou, eu não tenho estrutura. Mas o que aconteceu? Passou a primeira semana e as pessoas começaram a necessitar. E aí eu tive que resgatar a minha condição de ir adiante numa nova
estrutura, numa condição nova, e fui agora. E quantos momentos bons a gente está fazendo com essas lives, esses atendimentos que a gente está tendo, essas conversas que nós estamos tendo. Porque como seria interessante se cada filho lembrasse dos seus avós, cada filho lembrasse dos seus pais, para produzir reuniões em família, botar o neto para se ver com a avó e com o avô, botar o filho para conversar com alguns avós, com os bisa, né? Com a bisa que está lá, com tanta gente que precisa de uma palavra, e essas mídias sociais, elas podem ajudar. Elas podem fazer um controle diferente. São João Paulo II, ele ensina muito sobre a família. Existem várias encíclicas que nós podemos, nessa pandemia, utilizar como leitura. Leiam. Então, ele diz aqui, eu estou aqui, ele diz assim, a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta. Veja como isso é tão presente hoje para a gente, né? Essa situação que a gente está vivendo, de pandemia. Isso mesmo. E se a gente vai lendo essa encíclica do de São João Paulo II, sobre a família, isso está na Familiares Consórcio, ou seja, a missão da família cristã no mundo de hoje. O agente de pastoral familiar, que ainda não leu a Familiares Consórcio, precisa botar na sua cabeceira. Ela vai fazer muito bem. Pois é, a Familiares Consórcio. Quem não leu ainda a encíclica do nosso Papa Francisco sobre Amoris Laetitia, não pode se dizer que é agente de pastoral. Isso mesmo. Aí tem vários capítulos belíssimos que fala sobre as dores que a família está passando. Então, o crescimento que você pode fazer para você e para quem é da tua singularidade, pertence ao teu ciclo, faz live com eles, estudos com eles. Quando 1, 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus Cristo, ele vai estar ali. Então, se você entrou, se você foi para uma live, se você promoveu um momento na tua família, tem muita gente que está rezando o terço em família através das lives. O seu filho, a sua filha, não é? E aí a gente bota tanta dificuldade para ser um compromisso com a vida. A gente só pensa nas outras situações que vão exigir mais da gente. E o momento presente, ele nos oferece essa vivência. Ele nos oferece essa possibilidade. Nós estamos mais em casa. Nós precisamos tentar evoluir nos nossos desafios. É desafiador? É. Mas você precisa fazer desse momento presente como se fosse único. Ele é único. Nós não sabemos se amanhã, quando você acordar, eu vou estar viva. Não sabemos disso. Não é? E como a gente se perde na situação de não fazer o recomeço todo dia. Eu recomeço a minha história. Eu recomeço a minha vida com a página nova que eu tenho, que eu vou ter amanhã. O que eu estou escrevendo hoje vai ficar hoje. Amanhã eu vou ter um novo dia. E talvez eu não me encontre disponível para ser nova. Às vezes as coisas ruins elas vão acontecendo. Boa noite, Marcos. Você entrou agora.
Seja bem-vindo, viu? Eu vi o padre também entrando, o Adriano, né? Eu vi também Adriano o é o nosso pastor, padre. não Adriano é? Tenório. É Ele isso, entrou ainda Márcia. há pouco. Então, o que eu estou dizendo? Aproveitar esse momento, esse compromisso que a gente precisa ter com a vida que nós estamos tendo hoje. Porque a gente não sabe até quando a gente vai conseguir fazer, abraçar mais, falar mais. Quem esperava ficar tanto tempo? Você já contou quanto tempo nós estamos? Olha aí o Adriano dizendo, o padre Adriano, estou presente. Seja bem-vindo, padre. Né? Então, como que a gente pode... Quem podia dizer que nós estamos... Você sabe quanto tempo a gente está sem abraçar um amigo? Há 6 meses. Você sabe há quanto tempo nós estamos sem nos reunir? Nós deixamos nossas tarefas de igreja, nós deixamos nossas reuniões, nossos encontros. Com certeza, alguns encontros foram adiados na tua paróquia. Aqui na Madalena, na minha paróquia, foram adiados. Então, o nosso compromisso com a vida não é somente aquele lá do começo, quando a gente disse, você crescer e multiplicai-vos, né? Aquilo foi o primeiro mandado de Jesus, de Deus. Deus juntou o homem e a mulher e mandou. Ele não disse assim, por favor, vocês vão fazer isso, vocês vão escolher isso. Ele não disse isso. Ele ordenou, né? E a gente precisa ter essa como nós estamos deficientes de fraternidade. Essa pandemia pode estar nos deixando fraternalmente esquecidos do outro. Pode ser que a gente nem saiba mais daqui a pouco sair de casa, a gente vai ficar com medo. Quem é que vai estar com coronavírus? Quem é que vai estar... quem adoeceu, quem não adoeceu? O compromisso com a vida, o compromisso com o ambiente que você vive, o compromisso que muitas vezes impede você de enxergar a dádiva de Deus. E essa é a principal lembrete da pastoral familiar a nível nacional, foi encontrar um link, né, com a campanha da fraternidade, fazendo com que a gente pudesse rever, porque a campanha da fraternidade passou e a gente já estava vivendo uma pandemia. A gente já estava celebrando um isolamento. Então, a campanha da fraternidade falava para nós sobre a parábola do samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, o samaritano, nessa parábola que nosso Senhor mostra a nós e às pessoas que produziram a campanha da fraternidade, elas estavam muitas vezes até premeditando. Nós vamos precisar voltar a isso. Nós vamos precisar voltar ao momento da Santa Dulce dos pobres, que foi uma pessoa para nós, viveu conosco. E por que a gente não consegue também identificar o que sofre? Porque onde fica o nosso olhar com essas pessoas? Onde fica o nosso compromisso com essas pessoas? E esse compromisso com a vida, muitas vezes nós queremos nos apegar a coisas muito complicadas. Quando eu trabalhava, né, com o SCC, a gente dizia assim, vamos pintar a igreja. Então, num minuto, a gente tinha várias pessoas para fazer. Mas, de repente, quando a gente dizia assim, nós vamos fazer, na semana que vem, um encontro de formação. Todo mundo corria. Todo mundo não, desculpe, é uma expressão
muito generalizada. Né? Generalizado. Alguns somem, mas os que ficam sempre escutaram o chamado, sempre ouviram, quando são muitos os convidados, mas poucos são escolhidos, né? Poucos vão atender o chamado. Esse questionamento, ele é importante a gente fazer. Reconhecer quantas vezes nós estamos falhando. Quantas vezes nós ficamos distantes de alguém que a gente poderia ajudar. Qual é a nossa situação? Qual é a sua situação na sua paróquia da Harmonia, na paróquia da Madalena, lá em São Paulo, que eu estou vendo gente que entrou aí. Então, todos nós Tem gente do estamos. vicariato, viu, Márcia? Tem gente do vicariato. Então, isso, onde estão, né, os nossos apelos? Onde ficam os nossos apelos? As situações em que a vida está ameaçada, muitas vezes a gente quer fazer muita coisa, aquilo que você não pode. Faça o que você pode. Quando voltarem à missa, à celebração diária, você se ofereça. Se ofereça, veja quais são as pastorais que estão aí na tua paróquia precisando de pessoas para trabalhar. Essa violência que nós estamos nos botou trancados dentro de casa. Essa violência dessa pandemia é uma violência. É algo que nos tirou da nossa essência. E nós precisamos entender que os nossos compromissos com as nossas famílias, com os nossos filhos, com o que o que cada um vai sair vivo, como vão sair vivos. As nossas refeições, alguém colocou aqui, me parece que foi Vinícius, elas estão ficando de cabeça para baixo. Nós não temos mais hora para almoçar junto. Por quê? Porque está tudo desencontrado. O compromisso pela nossa vida, nós não estamos adquirindo. Você conhece as pastorais e os serviços que estão à disposição na sua paróquia? Né? E a serviço da vida nós temos tantas, né? Quais que você poderia citar hoje que a gente pastoral da criança, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral dos dependentes químicos, não é? Essa que você falou agora, a pastoral da escuta, das mulheres grávidas em situações de vulnerabilidade. Nós temos um leque para trabalhar a favor da vida. E o compromisso pela vida. É isso que falta. Entende? Que nós precisamos nos engajar. E aí a gente vai dizer junto, viu e sentiu compaixão e cuidou. Diga isso, né? Cada um que está escutando agora, repita assim, viu, sentiu e cuidou. E cuidou. Pois é. Márcia. Oi. Veja só. E a gente que tem um compromisso com a vida, eu posso dar um exemplo de prevenção à vida. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Educação e andava nos elevadores da prefeitura. E tinha um assessorista que dizia assim, quando o elevador abria, entra, minha gente, o elevador cheio. Entra, que aqui é coração de mãe, cabe mais um. A semana passada um caiu. Veja só. As pessoas ficavam rindo. Isso é um desabafo e um testemunho meu. Então eu dizia, abre a porta que eu preciso descer. Porque a vida está em primeiro lugar. Você vai encher o elevador. Isso eu sempre fiz várias vezes. E quando ele me via, ele fazia de propósito, porque sabia que eu ia reclamar. Bem, nunca parei de reclamar. O que aconteceu? Eu me aposentei e minha irmã da área de saúde estava lá na prefeitura, no elevador. Graças a Deus ninguém morreu, mas o elevador despencou do 15º andar e quando
foi me dada a notícia que minha irmã estava dentro do elevador. Veja, eu estava ali fazendo um compromisso da vida das pessoas. Jamais pensei que um da minha família pudesse passar por aqui. É verdade. Um compromisso com o outro, com a vida do outro, da família e com toda a vida das pessoas. Isso. É interessante porque o que você está falando é o próximo ponto que eu vou tocar. É ser exemplo e formadores de opinião. Então, olha como o Espírito Santo está nos colocando um antenado na outra. Porque agora mesmo, a tela que eu vou conversar com vocês que estão nos ouvindo é justamente esta. Nós precisamos ser, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa pastoral, em nosso prédio, em nossa rua, exemplos e formadores de opinião, de trabalho, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro. Se os meus filhos não tivessem visto na minha pessoa um exemplo como missionária, como agente de pastoral, eles não iriam encontrar nenhuma condição para querer ser. Né? Antigamente, eles sabem muito bem, quando eles crianças diziam que não queriam ir à missa, e aí algumas pessoas diziam assim, não obriga não, eu acho que obrigar filho a ir à missa não presta não, vai criar um trauma. Eu disse, eu vou criar o trauma deles diferente, eu vou criar o trauma neles para eles irem. E isso é que vai ser ao contrário, não vai criar trauma, porque vai para mim sair eu tiro. Não, vai todo mundo. Então, todos esses exemplos que a gente tem de dar aos nossos filhos, eles vão saber como educar hoje numa maneira diferente, de uma forma diferente, mas eles vão manter aquela escuta que eles tiveram. Eles vão enxergar o exemplo que eles tiveram. Então, o exemplo de formação é essencial. Se você, nessa pandemia, não tem compromisso com a sua vida dentro de casa, como você vai ser exemplo para os seus filhos? Se você não tem hora para acordar, se você não tem hora para se alimentar, se você não faz uma leitura, se você... Eles estão te vendo e eles vão repetir o que você faz. Então, assuma esse compromisso com a vida. Assuma a vocação de formar uma família. Mas é família mesmo, né? Não é aquela família ideal, mas forme a família possível. Aquela que está dentro da tua possibilidade. Porque hoje a gente existe várias formas de família. Mas a gente não tem que dizer que nós vamos ficar com a ideal. A ideal é a melhor que tem. José, Maria e Jesus. Mas a própria família de Nazaré teve muito percalço. O que era ser grávida sem saber do filho? Já foi logo dali. Não foi fácil a vida de Maria. Também não é fácil a vida de mães solteiras que a gente tem. É uma família ideal, mas a nossa precisa ser possível. É o que eu posso fazer. É a vocação que eu tenho para formar e aprender como ser exemplo e cuidar da vida do outro. Começando pelos que estão em casa. Certo? Como diz o ditado popular, né? As palavras comovem. O exemplo arrasta. Verdade. Então, isso é uma questão que a gente precisa colocar para ser trabalhada em nós mesmos. Outra coisa que eu queria... É 1 hora, não é isso? A gente vai trabalhar... Márcia, nós temos apenas 10 minutos, viu, Márcia? Eu vou correr 10 minutinhos. 10 minutinhos.
Então, vou trazer outra citação do Papa São João Paulo II, que está nas cartas à família. Número 39, ele diz assim: a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser conscientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta. Veja, isso foi escrito, a Carta à Família, uma encíclica. Não é hoje, não, de São João Paulo II. São escritos que ele, com a sua sabedoria, já deixava para nós. É resultado, diga. O pessoal está gostando tanto que Marcelo está dizendo assim, feito ontem, porque ontem houve uma prorrogação. Sim, sim. Mas eu acho que a gente não vai dar, não. Márcia tem muito compromisso e eu tenho uma mãe hospitalizada. A gente pode marcar outra vez, não é, Márcia? Sim. Aí pode ser, pode ser. Mas eu vou correr um pouquinho para a gente não perder, porque segunda-feira eu estava na live, aí foi embora e eu nem terminei. Mas aí a pessoa foi e resgatou. Eu vou dar a vocês que estão ouvindo algumas sugestões. Primeira, cuidar melhor da preparação para os noivos, com sensibilização para a abertura à vida. Por quê? Muitos jovens casam-se hoje e já casam dizendo que não querem ter filho. E nós precisamos ter a pastoral familiar. Precisa ter um encontro de preparação para a vida matrimonial muito bom para garantir a vida. Depois, optar pelo acompanhamento de gestantes. Depois, a pastoral familiar tem um livrinho maravilhoso, fininho, que fala sobre esse acompanhamento para gestantes. Promover reflexões para a família, isso pertence ao setor pós-matrimonial. Depois, visitar as famílias que passaram por experiências de perdas. Nessa nossa pandemia, muita gente perdeu muita coisa. E a última sugestão, cuidar dos viúvos e das viúvas, motivando grupos de apoio. Aquilo que eu falei no início, que não é uma coisa do outro mundo. Então, são 5 itens que eu sugeriria para quem é de pastoral, para quem está trabalhando nas suas paróquias e podem levar essas sugestões. Agora, eu queria a participação das pessoas. Quando eu disser, eu vou fazer uma prece e vou dizer assim, rezemos ao Senhor, vocês em casa vão dizer, Senhor, atendei a nossa prece. Ok? Ô, Márcia, tanta gratidão. Eu estou com um tempinho bem apertado, mas a gente vai fazer essa prece. Comece aí. Então, agorinha. Senhor Deus, pedimos a graça de podermos estar sempre atentos e agirmos em defesa e promoção da vida, especialmente junto àquelas pessoas mais indefesas e necessitadas. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, livre-nos da tentação e de atitude de indiferença frente ao nosso próximo, que sofre por causa das injustiças dos homens. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pois é. Tá vendo como deu tempo? Eu agradeço muito a vocês por escutarem, por perderem um pouquinho do seu tempo, né? Agradeçam a Deus por todas as coisas, os benefícios, as palavras que foram ditas, que elas caiam em terreno fértil, tá? Que Amém. Possa ter sido jogada em terreno fértil, tá? Você quer dizer alguma coisa? Muito obrigada ao padre, em respeito a ele, aos meus amigos que entraram. Muito obrigada por estarem novamente aí participando comigo. E você, agora com a palavra. Nós queremos te agradecer, Márcia. Eu sabia que
tudo daria certo. Eu nunca fiz uma live. Foi Estava ótimo. até temendo, meu coordenador Marcelo, junto com a coordenadora Micheline, estavam sempre me pedindo. E eu sempre colocando alguns motivos, muitos verdadeiros. Minha mãe, de 92 anos, está hospitalizada. Eu tenho crises, às vezes, de aftas e fico sem poder falar. Mas eu sabia, dentro do meu coração, que a sua contribuição hoje ia ser muito boa e valeria esse meu esforço. Sagrada Família de Nazaré. Nazaré. A nossa família, vossa é. É. Tudo bem. Muito obrigada, Márcia. E vamos ver se a gente tem outros momentos para a gente conversar mais sobre esse tema. Muito Ok. obrigada. Quiser... Obrigada a você, obrigada a todo mundo e que Deus abençoe a nós e a nossa família, né? Abençoa, Senhor, a família. Obrigada. Amém. Abençoa Abençoa, também Senhor. a minha Família também. também. Um beijo para Abençoa, todo mundo. Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Abençoa, Senhor. Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, abençoa, Senhor. Senhor, a minha também. Grande Amém. abraço e um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Obrigada, digo eu, Márcia. Nós da Pastoral te agradecemos.